Hello everybody, welcome to our English class. Hoje o tema é Welcome Back to School. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o vocabulário de dentro da escola, ok? Como que nós podemos falar dos funcionários, lugares que nós encontramos na escola, as disciplinas e muito mais. So let's start. Let's start with the school subjects, ok? Vou pegar aqui meu apontador, laser. Então aqui, gente, nós temos as matérias, tá bom? As disciplinas. Let's repeat. Art, Computer Science, Drama, English, Geography, History, Math, Music, Physical Education, Reading, Science, Writing, Chemistry, Biology, Science. O Science apareceu aqui 2 vezes, né, gente? Mas não tem problema. Então, vamos lá. Computer Science, bom, arte, aula de educação artística, né? Nova nomenclatura agora é aula de arte. Computer Science, aula de informática. Drama, aula de teatro. English, a melhor aula de todas, of course. Geography, geografia. History, história. Math, tem som de F, esse TH, tá bom? A linguinha vai bem no meio dos dentes. Math. Aqui tá com final de S, porque no site que eu achei ele traz o britânico e eles falam maths. Mas os nossos alunos estão acostumados a falar math, é mais usual, ok? Music, aula de música. Physical Education, de educação física. Também pode ser chamado de PE. Só o P e o E. PE, que é o som das letrinhas. P e E, ok? Reading, leitura. Não necessariamente precisa ser uma aula, mas pode ser o momento da leitura na aula de língua portuguesa, o momento de leitura na aula de história. Então, a gente chama de reading, ok? Science, ciências, né? Coloquei 2 vezes aqui. E writing, aula de redação, ok? Ou aquele momento que o meu aluno precisa escrever alguma coisa, compor algum texto. Writing. Chemistry é aula de química, biology de biologia. Let's continue. Around the school. Aqui eu trouxe para vocês um vocabulário de algumas coisas que a gente encontra na nossa escola, ok? Então, playground é o parquinho das crianças. Sport shed é aquela bagunça de esportes. É o almoxarifado, o lugar onde a gente guarda as coisas de esporte. Uniform shop é a parte determinada para os uniformes, né? A gente aqui na nossa escola nós não temos mais. Office pode ser tudo que for escritório. Então, principal's office, a secretaria lá de cima do RH também pode ser office. Music room, a sala de música. Eu posso trocar esse music pelo que eu quiser. Então, pode ser English room, science, lab a gente usa, mas poderia ser também art room. Então, tudo que for sala antes, a gente coloca a matéria, ok? Só para ciências, como eu disse, que a gente usa o lab, que é do laboratório. Classroom são salas de aulas normais. 5º ano, 6º ano, 3º ano, 2º ano. Teachers são os professores. Principal, o diretor. Students, os alunos. Library, a biblioteca. E cafeteria ou lunchroom, ó, de novo a palavra room aparecendo, é a cantina da escola, ok? Então esse aqui é um vocabulário não tão muito grande assim, mas a gente consegue fazer algumas modificações, né? Como eu disse no classroom, né? Na room aqui, é só trocar. A gente já aprendeu as disciplinas antes, então é só trocar a disciplina de music, por exemplo, pela outra que você quer dizer que é aquela sala, ok? Para falar também a sala da turma, eu digo, por exemplo, 8th grade room, a sala do 8º ano. 9th grade room, a sala do 9º ano. E assim por diante. Só colocar a série na frente.
ok? Podemos usar room, o diminutivo, ou classroom, a palavra toda. Let's repeat, ok? Playground, sports shed, uniform shop, office, classrooms, music room, teachers, cafeteria, lunchroom, principal, students, library. Very good. Aqui, gente, school timetable, esse muito bom para quem é teacher. Seria muito legal se a gente começasse a falar os nomes das disciplinas em inglês, hein? Ia ser muito legal para o nosso projeto. Aí eu não achei todas as disciplinas explicadinhas, assim, uma por uma, né, com seus desenhos, do jeito que eu queria. Então eu inventei um school timetable aqui. Esse foi eu que criei, espero que dê para entender. Então o school timetable em português é o horário de aula, tá? Então aqui, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Começando na segunda. Então, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta. Saturday a gente não tem aula, mas faz de conta que tem o sábado, ok? Coloquei aqui só para ter mais um exemplo. E aqui, gente, eu tô ensinando hoje a fazer as composições. Então, muitos professores me perguntam, como é que fala prova mensal, prova trimestral? Não tem, gente. Porque a gente tem um sistema de ensino diferente internacionalmente. Então, na maioria das vezes, eles têm avaliações no final de um período, de um semestre. O deles é diferente do nosso. Então, o mais certo para a gente evitar o erro é colocar o quê? Antes da palavra teste, que seria a prova, a gente coloca a matéria. E aí aqui, entre parênteses, se você quiser, você pode colocar o valor. Então, o nosso aluno que já está acostumado com o valor da prova, quando ele vê valendo 5 pontos, ele vai saber que é a mensal. E quando ele vê valendo 10, ele vai saber que é a trimestral, tá? Então, é bem fácil compor, é só colocar o nome da disciplina e depois a palavra teste, quando for a prova. Activity é se eu quero dar uma atividade, que pode ser valendo nota ou não. Mesma ideia, em português sempre o adjetivo vem antes do substantivo. Então, nesse caso, eu estou usando as disciplinas como se elas fossem adjetivos. Por isso que elas vêm na frente, tá bom? Para caracterizar o substantivo. Então, se é uma atividade de matemática, uma prova de inglês, um projeto de ciências, sempre a matéria fica em evidência. Então, vem a disciplina e depois vem a palavra, tá bom? Então, só voltando aqui, activity, uma atividade qualquer. Aqui eu coloquei um exemplo de matemática. Math activity. Project são os projetos. Não precisa necessariamente ser um projeto grande, que dure o ano inteiro. Não, pode ser um projeto pequeno, que durou ali 2, 3 aulas, mas você trabalhou um conteúdo diferente, de uma maneira diferente. Então, ele é um project. Alguma coisa que o aluno teve que fazer manualmente. Agora, nesse momento do nosso online, que ele teve que fazer uma apresentação online, criar um jogo, não sei. Alguma coisa que o aluno fez de maneira diferente, que ele saiu da apostila. Então, a gente chama de project, ok? E aí, novamente, a disciplina e depois a palavra. Presentation, eles fazem muito em inglês, que é uma apresentação. Então, você vai dar um trabalho, vai dizer que quer que apresente aquele trabalho, a gente chama de presentation. Assignment é o nosso trabalho, é difícil, esse foi o mais difícil para mim, eu tive que pesquisar em vários lugares, porque o mais comum que eles fazem é English work, Math work, e não é correto. Mas a gente tem novamente uma outra diferença, uma outra questão que pega muito, que é em que período a gente pede esse trabalho. Então aqui na nossa escola, no Brasil, a gente pede um trabalho por trimestre, né? Então um por bimestre, um por trimestre, depende de cada escola. Lá não, lá eles, quando tem esses trabalhos, eles têm como fechamento do curso todo. Então, é difícil denominar isso. O mais próximo que eu achei é o assignment, que é o que seria um trabalho do período, se nós considerarmos cada trimestre um período, um fechamento de um período, um ciclo escolar, tá?
Então, novamente, a gente coloca aqui a matéria, né, a disciplina e depois assignment. E homework, que eles adoram, que é a lição de casa, tarefa de casa, ou como alguns professores têm chamado, tarefa de estudo, porque tem alguns alunos que estão assistindo aula em casa. Em inglês não existe tarefa de estudo, tá? É homework mesmo. Ok? Então, é isso, gente. É bem simples, tá? Vou só repetir novamente aqui a composição para vocês, dando mais ênfase na palavra, ok? Repeat after me. Test. English test. Activity. Math activity. Project. Science project. Presentation. Art presentation. Assignment. Geography assignment. Homework. History homework. Very good. This is it. So that's all for today. See you next class. Keep practicing your English, okay? Bye bye.